Galera, o episódio 5 de House of the Dragon terminou com um massacre, né? Mas você sabe o real motivo pro Sir Criston Cole ter acabado com a raça do Joffrey na frente de todo mundo? Foi ciúme? Ele se sentiu ameaçado? Ou tem mais coisa por trás? Fica agora que eu vou explicar tudo nesse vídeo, vamos lá. Inês Transpeter aqui. Como todo bom casamento no universo de Game of Thrones, né, porra, o da Rhaenyra não foi diferente lá em House of the Dragon, né? Sempre tem que manter aquele core de tensão, de massacre também, né? Pô, a festa mal começou e terminou em sangue. Tudo isso porque o Sir Criston Cole pirou, surtou e fez uma peneira no busto do Joffrey, bem ali na frente de todo mundo. Mas o Joffrey não era qualquer um, galera. Ele era amante do Laenor Velaryon, o noivo da Rhaenyra. E vocês lembram que momentos antes do crime, né, o Joffrey tinha só conversado com o Sir Criston. Daí eu pergunto, por que a resposta do Sir Criston foi aniquilar o Joffrey? Bem ali. Foi exagero? Sir Criston surtou de vez ou essa era a única saída dele? Se prepara que eu vou te explicar os detalhes por trás dessa história. Só não esquece o seguinte, aqui embaixo deixei 3 links para você ajudar a gente no IBEST. Você que já votou antes, né? Você pode votar de novo. Eu não acredito, mas sim, estou na final do IBEST nas 3 categorias, incluindo o Creator do Ano. Pô, com os maiores criadores dessa plataforma. E tô lá eu entre os 3. Surreal isso. Fico até arrepiado porque vocês me colocaram nessa. Só tenho agradecimento. Olha, são 3 links aqui embaixo. Se você quiser ajudar a gente a trazer, nós, né? Ajudar a trazer esse prêmio pra cá, pra esse canal. É só você perder 10, 12 segundos em cada um. Que é clicar e clicar lá de novo. Porque se você já tiver logado, você só vai ter que, né? Só clicar lá pra confirmar o voto. Obrigado de coração. Pô, eu tô muito, muito com fé que a gente vai trazer esse prêmio pra casa por sua causa. Obrigado de coração. Vamos lá. Bom, vamos voltar analisando os detalhes pra gente entender a profundidade do personagem. Tem que primeiro entender o background, né, do personagem do Sir Criston. Presta atenção que todas as peças desse quebra-cabeça são fundamentais pra gente entender o que ele fez com o Joffrey, tá? Desde o primeiro episódio, o Sir Criston se apresentava como um cara honrado. Lembra dele lá no torneio com o Daemon? O Daemon jogou sujo pra vencer a disputa. E mesmo sendo normal, né, que algumas lutas terminassem de maneira brutal, o Sir Criston não agiu assim. No fim da luta ele até tinha vantagem sobre o Daemon e ele podia massacrar o príncipe ali mesmo. Mas ele não quis. Ele insistiu pro Daemon se render pra não machucar ele. Claro, eu sei que o Daemon não era um cavaleiro qualquer, pô. Ele era o príncipe Targaryen. Isso ajuda pra caramba, lógico. Mas vamos combinar que se o Criston tivesse a mesma personalidade do Daemon, pô, o fato do oponente ser o príncipe não impediu o massacre, pô. O Daemon ia matar o oponente dele de qualquer jeito. Mais à frente, na temporada, a Rhaenyra escolheu o Sir Criston pra ser cavaleiro da guarda juramentada. E o próprio Sir Criston disse que essa era a maior honra que ele recebeu na vida. Quer dizer, ele dava muito valor para esse título da guarda juramentada, né? Ele também chegou a dizer que a única coisa de valor que ele tinha era o nome dele. Lembra disso? Então até agora a gente entende que o Sir Criston era um cara que, mesmo sendo muito bom em combate, ele também era um sujeito equilibrado, correto, decente, o que é complicado no universo de Game of Thrones. Uma outra característica do Sir Criston é a obediência. Quando a Rhaenyra fugiu da festa de aniversário do irmãozinho dela lá, o Sir Criston foi atrás e não largou da cola dela. O senso de responsabilidade dele é gigante, né? Mesmo naquele dia que a Rhaenyra forçou a barra para eles se deitarem juntos, ele demonstrou uma certa obediência. Claro, ele tinha um voto de castidade que ele quebrou nessa noite. E ainda pecou contra a pureza da princesa. E lógico que também existia um clima entre os dois, né? Só que por outro lado, ele também tinha que obedecer ela, né? Como ele sempre obedeceu. E se deitar com ela foi mais um exemplo das vezes que ele teve que submeter as vontades dela. E foi depois dessa noite que o personagem do Sir Criston ganhou ainda mais profundidade emocional. Por quê? Porque até então ele agia como um servo perfeito e muito grato, né? Mas daquela noite picante pra frente foi adicionado um sentimento de romance proibido, gigante, né? Misturado com culpa. Porque assim, por mais que ele tenha curtido ser o peguete da princesa que ele foi, né? Tudo isso era custo de muita coisa errada pra um cavaleiro. Porra, o que é, Pedro? Desonrar a princesa, quebrar o voto sagrado que ele fez, viver um romance clandestino. Pô, pra um cara tão certinho, isso perturbou ele pra caramba, porque ele era muito certinho. Fora isso, o Sir Criston passou a querer uma coisa que ele não podia, se casar com a princesa. Ele sempre soube que ele não era um bom partido pra se casar com a Rhaenyra. Até porque, se parar pra pensar, quem é ele na fila do pão comparado, sei lá, dezenas de outros lotes com muito mais nome, mais riqueza, mais influência pra oferecer? Ele não dá nem pra comparar com os outros, mas foi aí que o Sir Criston começou a se perder, exatamente nesse ponto. Porque se por um lado ele sabia que ele era um Zé Ninguém, por outro ele tava vivendo um romance com a Rhaenyra, pô, era bom pra caramba. E ele começou a fantasiar que eles pudessem ficar juntos, aquilo mexeu com ele pra caramba. Nessa fantasia que o Sir Criston criou na cabeça dele,
ele foi se afastando do que ele era de início, um sujeito equilibrado. Daí pra frente as coisas foram só piorando quando a Rhaenyra recusou o convite de jogar tudo pro alto e viver com ele. Isso doeu muito nele, entende? Mas pra doer ainda mais, olha isso, a Rhaenyra sugeriu que ele fosse o amante dela depois que ela casasse com outro. Olha isso, tipo, caso com outro e você continua sendo meu amante. Isso aí chegou a beirar até uma ofensa. Concorda? Pra um cavaleiro isso é uma ofensa. Ah, e tem mais um detalhe óbvio aí pro Sr. Criston. Ciúmes, né? Imagina você, jovem mancebo e mancebo, tá apaixonado por alguém. Aí fica lá furunfando de vez em quando lá na clandestinidade e de repente a pessoa vai casar com outro. Porra, é de ficar perturbado mesmo, lógico. Então mistura todas essas informações que a gente viu até agora, ok? Mistura, bota numa sopa aí. Não é fácil de entender o quanto ele estava perturbado. Não é fácil de entender como isso perturbou a mente certinha de um cara desse. Depois disso ele chutou o balde de vez e assumiu pra Alicent que, pô, ele e a Rhaenyra tinham feito coisinhas. Ele fez isso pra vomitar a culpa que ele tava sentindo, entende? Ele quis botar pra fora essa culpa, não queria mais ficar só com ele. E também, nessa altura, ele já tinha perdido tudo o que mais importava pra ele. Mas, Peter, o mais importante pra ele era ele ser cavaleiro. Não mais jovem gafanhoto e gafanhoto. Ele já tinha aberto mão disso quando propôs a fuga com a Rhaenyra. Não era mais pra ser cavaleiro naquele ponto. Por isso, quando chegou o primeiro dia do casamento, o Sr. Criston já estava totalmente zoado. Olha só, ele já tinha entregado a honra de cavaleiro. Ele tomou um toco da mulher amada, vai juntando. E tava lá se roendo de ciúme porque ele tava ali presenciando a festança de casamento dela com outro cara. Olha essa receita. Desonra, mais ofensa, mais ciúme. Desonra, ofensa, ciúme. O Sr. Criston virou uma bomba prestes a explodir. E o estopim dessa bomba foi o Joffrey. Pra começar, o Joffrey era o convidado de honra dos Velaryon, né? A família do noivo. Isso porque ele era o amante oficial do noivo. E quem tinha sido convidado a ser amante oficial da princesa? Pois é, ele mesmo, o Sr. Criston. Entende que o Sr. Criston se viu no Joffrey e essa situação era terrível pra ele. Mas nada é tão ruim que não possa piorar, lógico. O Joffrey percebeu que o Sr. Criston era o segredinho da Rhaenyra e foi até ele propor um pacto de proteção entre os dois. Mas só Criston estava no pior momento da vida dele. Tipo, no pior momento de todas. Encharcado, assim, dos piores sentimentos. De culpa, de tudo. Além de tudo que ele já estava sentindo, quando o Joffrey chegou dizendo que sabia que ele era amante da Rhaenyra, isso com certeza soou como uma ameaça, concorda? Se já era ruim ter que lidar com um segredo bem guardado, imagina dali pra frente, tendo segredo na mão de alguém. Pra ele era ruim ter que guardar esse segredo pra ele. Mas, pô, ter que dividir o segredo com um cara daquele... O mínimo que poderia rolar era chantagem, concorda? Ameaça a rodo, entende? E isso, galera, é totalmente diferente de quando ele confessou pra Alicent. Com a Alicent, ele tomou a iniciativa de assumir o erro pra rainha dele. Ele quis fazer isso. A situação com o Joffrey era totalmente diferente. O Joffrey era um estranho, com uma informação perigosa nas mãos dele. Podia chantagear ele a qualquer momento. Então ele juntou a faca e o queijo na mão. Todos os sentimentos ruins que o Sr. Joffrey já tinha, mais a necessidade de se proteger. O Joffrey mexeu com o cara errado, na hora errada. Então, lógico, matar o Joffrey foi o jeito de preservar o segredo mais sujo que o Sr. Criston tinha. E ainda desabafar, digamos assim, tudo o que ele estava sentindo. Porque foi nítido, galera. O Sr. Criston projetou no Joffrey toda a vergonha, toda aquela frustração, a raiva, o ciúme que ele vinha sentindo naquele momento. Igual a Rhaenyra fez quando matou o javali, lembra? Quando a Rhaenyra matou o javali, ela não estava golpeando só o animal, não era isso. Aquilo foi simbólico, ela projetou ali toda a raiva que ela tinha de todo mundo, porra, babando no irmão dela, né? O pai querendo vender ela no casamento de interesse, o medo de ser substituída, vários sentimentos ruins que ela estava guardando. O Sr. Criston tinha outros motivos para matar o Joffrey. Mas se vocês repararem, o jeito que a ação aconteceu foi o mesmo. Ajudou a desvendar mais sobre o Sr. Criston, e é muito importante a gente entender isso, porque de agora pra frente, ele vai ser ainda mais importante na trama de House of the Dragon. E se você curtiu esse vídeo e quer apoiar esse canal, como você sempre apoia, só dando um view você já apoiou, deixa aqui embaixo 3 links. Se você puder dar 3 votos pra gente, é muito rápido, te garanto, você vai ajudar a gente a trazer o IBEST pra casa, e pra gente é muito importante isso. Obrigado de coração por isso. Mas agora conta aí, tem mais algum outro personagem que você quer entender a fundo em outro vídeo como esse aqui? Eu trago pra vocês todos os detalhes, ok? Comenta aqui embaixo, toca aqui, se inscreve no canal. Ó, você tem que estar inscrito aqui, toca aqui. Mas depois de ser inscrito, se você já está inscrito então, ativa o sininho, é importante. Por quê, Pedro? Eu vou ser obrigado a ver seus vídeos de jeito nenhum. Só vai aparecer uma notificação de um título. E aqui é um canal informativo. Sempre que aparece um título, você já está sabendo o que está acontecendo. Às vezes você nem precisa ver o vídeo. Pelo menos o título já te informa, ok? Mas você decide. Obrigado de coração. Tamo junto, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!